Olá, bom dia, boa noite a todos que nos assistem em diferentes horários desse dia. Gostaria de saudá-los com a palavra lema dessa semana, que diz em João, o capítulo 12, o versículo 23. Jesus respondeu aos seus discípulos: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Hoje nós estamos no Domingo de Ramos, onde nós nos lembramos que Jesus entrou em Jerusalém e a sua glória, ela acontece na cruz, onde Jesus, com a sua morte, ele perdoa os nossos pecados, ele nos aproxima novamente de Deus. E aonde muitos viram a derrota, o nosso Deus mostra a sua vitória através da sua morte e da sua ressurreição. Nós, como cristãos, celebramos essa semana. Nós, às vezes, chamamos ela de Semana Santa. Ela não é mais santa do que as outras semanas, mas nós nos lembramos daquilo que Jesus Cristo fez, entrando em Jerusalém, confrontando os líderes religiosos, sendo crucificado por causa disso também, mas acima de tudo isso, cumprindo a vontade de Deus. Não foi vontade humana meramente, mas foi a vontade de Deus se cumprindo, onde Jesus se torna o nosso Salvador, onde Jesus se sacrifica para nos salvar. Queremos celebrar esse culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu te convido a orar. Senhor Deus, obrigado porque nesse Domingo de Ramos nós nos lembramos que Tu entrastes em Jerusalém e ali Tu foi glorificado, mesmo que os sacerdotes, os líderes religiosos te rejeitaram, ainda assim eles cumpriram a vontade do Teu Pai, de Deus, ó Senhor. Obrigado, Senhor, porque através de Cristo nós temos um sacerdote que perdoa os nossos pecados. Sim, ó Deus, obrigado porque nós temos o perdão dos nossos pecados por meio de Jesus Cristo, o nosso sacerdote. E que também Jesus, o nosso profeta, ele possa acusar o nosso pecado, para que assim nós possamos nos arrepender e ser perdoados por Ti. E também te pedimos, Senhor, que nesse culto Tu seja Rei soberano sobre as nossas vidas, que Tu possa derramar o Teu Espírito Santo sobre nós, e que nós, em nossas casas, em nossos lares, possamos Te louvar, Te engrandecer, Te exaltar, porque Tu és Rei, Tu és sacerdote, Tu és profeta, porque Jesus Cristo é o Cristo, um ungido em nossas vidas. Que assim como Jesus entrou em Jerusalém, que Ele possa entrar em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos lares e nos abençoar. Senhor Deus, fica conosco nesse culto, sendo transmitido de forma online, que pessoas possam ter suas vidas transformadas pelo Teu agir. Muito obrigado, Senhor, porque temos esta oportunidade de celebrarmos culto, de estarmos na Tua presença, e obrigado porque Tu, ó Senhor, também nos chama e nos convida e nos serve por meio da Tua palavra. Amém. Queremos louvar também o nosso Deus nesse momento. Pra que eu pudesse te ver.
nosso mundo veio à Terra, a gente recebeu o melhor presente que a gente poderia ganhar. Jesus é o melhor presente que a gente poderia ganhar, e com ele a gente ganhou de presente a sua infinita graça, seu infinito amor, a sua infinita bondade. E mesmo que agora a gente esteja passando por um momento de incertezas, por um momento difícil, por um momento talvez até de desespero para alguns, um versículo que marcou muito a minha vida e que em vários momentos me sustentou é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Todas as outras coisas Deus faz na nossa vida. Então entrega o caminho a esse teu Deus, confia nele e todas as outras coisas estão na mão dele. Não importa o quanto a gente se preocupe, o quanto a gente tenha medo, a gente não vai conseguir mudar, porque não está nas nossas mãos. E por isso que a gente pode dizer também: a tua graça me basta, é tudo o que eu preciso, não preciso de mais nada, além da graça, do amor de Deus. Descende dos altos céus, presente eterno de Deus, poder soberano.
também as pessoas gritaram Hosana a Deus nas maiores alturas, quando Jesus entrou em Jerusalém, a gente também quer cantar com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, com toda a nossa vontade. Hosana a Deus nas maiores alturas dos céus. O texto desse domingo
ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, os versículos de 1 até 11, que dizem assim para nós: Quando Jesus e os seus discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: Vá até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Hosana a Deus nas alturas do céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: Quem é ele? A multidão respondia: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, um relacionamento profundo com o Espírito Santo, possam estar com todos nós nesse dia. Queridos irmãos e irmãs, nos últimos dias, nas últimas semanas, o mundo virou de ponta cabeça. Por causa do coronavírus, algo que começou lá na China há meses atrás. Nos últimos dias e semanas, isso se espalhou pelo mundo todo. Se espalhou por todos os países e eu creio que todos os países hoje estão sendo afetados com isso. E não só os países, mas também cada um de nós se pergunta o que nós devemos fazer. Nós devemos ficar em casa? Nós devemos se isolar? Ou aos poucos nós temos que voltar para as nossas atividades e pensar alguma forma para que a economia não pare? E essa é a verdade. A saúde está virada de ponta cabeça. A economia não se sabe o que se faz com ela. E cada vez mais nós vemos pessoas tentando dar a sua opinião, pessoas tentando dizer o que deveriam ser feito, e nós temos cada dia mais pessoas divididas, pessoas indo para extremos defendendo suas próprias opiniões. De fato, tudo que nós tínhamos alguns meses atrás, quem diria alguns meses atrás que hoje nós estaremos nessa situação? Nós estávamos num período normal das nossas vidas. E hoje nós vivemos essa epidemia, essa pandemia que se alastrou para o mundo todo. E é interessante quando nós olhamos para esse texto do dia de hoje. Hoje nós estamos em Domingo de Ramos, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que isso também acontece aqui. No início desse texto, no dia de hoje, de Ramos, Jesus está sendo saudado por aquela multidão. Mas nos próximos dias, de domingo até sexta-feira, a gente não sabe direito se é a mesma multidão que grita Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, o Filho de Davi, se na sexta-feira eles não estão gritando crucifica-o.
Pode ser que são duas multidões diferentes, pessoas diferentes, mas em tão pouco tempo, também aquela cidade de Jerusalém está virada de ponta cabeça. E talvez quando a gente olha mais a fundo para o texto de hoje, nós temos algumas pistas, nós temos alguns sinais que podem trazer luz e esperança para esse momento que a gente vive. O primeiro deles, talvez, é o que nos causa estranheza, nos causa admiração. Logo no início do texto, Jesus diz para os seus discípulos: vão até o povoado seguinte e lá vocês encontrarão uma jumenta e um jumentinho, seu filhote, e eu quero que vocês tragam eles para mim. Talvez a gente pode se perguntar como Jesus sabe disso. E a primeira luz que esse texto nos traz é que Deus, o nosso Rei, Ele conhece a história, porque Ele escreveu a história do mundo. Jesus é Rei e é por isso que Ele sabe que quando Ele manda os seus discípulos, eles vão encontrar esse jumentinho e essa jumenta, porque Jesus é Deus e Ele sabe toda a história da humanidade. O nosso Deus, Ele não é pego de surpresa conforme a história do mundo se desenrola. Deus não é pego de surpresa porque um dia lá na China começou uma epidemia e ela está se alastrando pelo mundo inteiro. Jesus é Rei soberano sobre todas as coisas. E é isso que esse povo, ele entende aqui e ele chama Jesus de Rei. É por isso que essa promessa do profeta Zacarias, ela se cumpre, que o Rei chegaria nessa cidade. E Jesus, sendo Rei do universo todo, Rei da história, do passado, do presente e do futuro, Ele sabe que nesse povoado vai haver uma jumenta, vai haver um jumentinho e esses discípulos têm que buscar. Quando Adão e Eva, eles pecam e eles comem o fruto proibido, Deus não é pego de surpresa. Deus já sabe que isso ia acontecer. E mesmo que Deus não seja o autor do mal, Deus sabe e Deus permite que isso aconteça. Mesmo Deus não sendo o autor do mal e sabendo que haveria uma epidemia, Deus permite essas coisas. E ainda assim Ele é Rei soberano. Talvez um dos episódios que mais me chama a atenção quando eu olho para o Antigo Testamento é quando Jonas, o profeta, ele desobedece a Deus. E ele decide ir na direção oposta do que Deus manda a ele. Deus manda ele ir para Nínive, para essa cidade. E Jonas vai para o porto de Jope, compra uma passagem que vai para Tarsis, a direção oposta. E quando Jonas está no barco dormindo, Deus manda uma tempestade sobre aquele barco. Os marinheiros que não sabem o que fazer no meio disso tudo, eles acordam Jonas e Jonas entende que ele é o motivo da tempestade, que Deus está tentando se comunicar com ele. E Jonas, em vez de conversar com Deus, se arrepender do seu pecado, o que ele faz? Ele diz para aqueles marinheiros: me joguem do barco e o mar, a tempestade vai se acalmar. E os marinheiros pedem perdão a Deus por fazer isso, mas jogam Jonas, o profeta, do barco. E o que acontece? O texto nos diz que logo depois Deus envia um peixe e engole Jonas. Agora imaginem comigo, Deus um dia fez um peixe nascer. Deus um dia fez com que esse peixe crescesse ao ponto de, maior do que qualquer outro peixe, qualquer outro animal, pudesse comer Jonas e não o matasse. E isso, além de tudo, ainda no momento em que Jonas pula do navio e ele cai no mar, aquele peixe estaria ali para engoli-lo. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus, o nosso Deus, não é pego de surpresa. E o que nós temos que entender quando Jesus envia esses discípulos é que ele sabia que haveria uma jumenta, ele sabia que haveria aquele jumentinho, porque ele conhece a história como ela acontece.
Jesus conhece a minha e a tua história. Jesus, Ele não é pego de surpresa. O nosso Deus não é pego de surpresa. E aqui está um dos primeiros ministérios que nós podemos ver de Jesus. No Antigo Testamento, os reis eram ungidos. E aqui Jesus é esse ministério, esse ofício, onde Ele está sendo ungido rei. E esse povo reconhece, quando Jesus está entrando em Jerusalém, que Ele é o rei prometido. Mas Ele é o rei do universo todo. Ele é um rei não de combate, não de guerra, mas como diz o profeta Zacarias, Ele é um profeta humilde. E aqui está mais um exemplo desse Deus da história. Zacarias profetiza esse momento séculos antes dele acontecer. Deus coloca essa palavra na boca do profeta Isaías e pede para ele escrever, porque ele sabe que séculos depois Jesus cumpriria essa palavra. Só que Jesus, como rei, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre esse povo, Ele não quer apenas ser um rei que governa, mas Ele quer ser um rei que tem autoridade sobre nós. Jesus é um rei que tem autoridade sobre a sua criação, sobre as pessoas, e Ele quer que nós nos coloquemos debaixo da sua autoridade. É para isso que Ele veio, para exercer essa autoridade, para nos ensinar como nós deveríamos viver. Em Mateus, no capítulo 28, lá no finalzinho, Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade, e eu por isso vos envio, vão e façam discípulos, batizem esses discípulos e ensinem a obedecer. Ensinem a eles a serem servos sob o meu senhorio, a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei. A pergunta que aquela multidão agitada no final do texto faz, quem é Ele? Essa pergunta nós somos convidados, chamados a responder na nossa vida. Quem é Jesus? Jesus é Rei. E olha o que também essa multidão responde. Jesus não apenas é rei, mas Ele é profeta. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. No Antigo Testamento, não só os reis eram ungidos, mas também os profetas eram ungidos por Deus. E aqui Jesus, Ele também recebe esse nome, esse ofício, esse ministério de ser profeta. O profeta tinha o papel de denunciar o pecado, as injustiças, a idolatria que o povo cometia. E é sobre isso que esse povo está reconhecendo Jesus. Jesus vem como aquele que vai denunciar o pecado de Jerusalém. Jesus é aquele que vai denunciar o pecado dos religiosos da sua época. Jesus é aquele que vem para denunciar também o meu e o teu pecado. Os profetas também tinham o papel de pregar arrependimento, e é exatamente esse arrependimento que Jesus nos chama a ter, para nós nos arrependermos dos nossos erros, das nossas culpas, dos nossos pecados e mudarmos de vida. João Batista, que foi considerado um dos últimos, o último profeta, ele pregava arrependimento, e Jesus, como profeta, ele prega o mesmo arrependimento para as nossas vidas. E nesse tempo que nós vivemos de coronavírus, onde a gente vê essa multidão dividida, e talvez aqui eu não quero dizer qual é o certo, se é nós ficarmos em casa, ou se nós olharmos também que ficando em casa pode haver problema na economia. Jesus, como profeta, Ele vai dizer para nós, afinal de contas, a tua posição ela é baseada em quê? Ela é baseada no amor que tu tem por Deus? Ou ela é baseada num espírito egoísta, pensando só em si próprio, tanto ficando em casa quanto indo trabalhar? E Jesus denuncia o nosso pecado, e Jesus quer denunciar o teu pecado, porque o nosso pecado é a doença que nós temos que nos afasta de Deus, e nós precisamos renunciar, nós precisamos abandonar o nosso pecado se nós queremos ter comunhão com Deus. E se Jesus
na sexta-feira, ele vai ser morto, crucificado, é porque ele denuncia o pecado daqueles religiosos, daquela sociedade, daquela multidão. E por denunciar o pecado deles, eles se voltam contra Jesus. Porque Jesus fala contra o nosso pecado, porque a palavra de Deus fala contra o nosso pecado que nós tanto amamos. Muitas vezes nós nos voltamos contra a palavra de Deus, nos voltamos contra Deus. Muitas vezes nós buscamos uma igreja onde o nosso pecado ele não vai ser denunciado, onde o nosso pecado não vai ser criticado, mas simplesmente aceito. Jesus, ele tem o ofício de profeta porque ele quer denunciar o meu, o teu pecado. Assim como quando ele entra em Jerusalém, ele vai denunciar os pecados religiosos. E é por isso que ele é aclamado como rei, mas na sexta-feira santa ele é crucificado. E tudo vira de ponta cabeça, porque denunciar o pecado muitas vezes mexe com estruturas, mexe com líderes, mexe com governantes, mexe com igrejas, porque a gente não quer que alguém mexa no nosso pecado. E por último, apesar do texto não nos dizer aqui, mas a consequência final vai ser a crucificação de Jesus. Aqui a resposta para a pergunta quem é Ele nos dá a terceira. Jesus também é sacerdote. Os reis no Antigo Testamento eram ungidos, os profetas no Antigo Testamento eram ungidos e os sacerdotes eles eram ungidos. E Jesus, quando ele morre na cruz, ele é o nosso sacerdote. O sacerdote tinha o papel de conectar, de ligar novamente as pessoas a Deus. Eles faziam o sacrifício lá no Templo de Jerusalém e lá eles faziam esse sacrifício para perdoar os pecados e conectar as pessoas com Deus. E na morte na cruz, Jesus é não só o sacerdote, mas o próprio sacrifício. E com isso ele novamente nos conecta com Deus. O pecado que nos separou, o sacerdote tinha o papel de reconciliar. E Jesus é esse sacerdote ungido para nos reconciliar com Deus. A pergunta que os líderes, a pergunta que a multidão faz é: quem é Ele? E a resposta que o Domingo de Ramos quer nos dar é que Jesus é Rei. Aquele que conhece o universo, aquele que é rei e tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus é profeta e ele denuncia o pecado e nos chama ao arrependimento. E Jesus também é sacerdote, porque ele nos reconcilia, ele perdoa os pecados das pessoas da multidão. É por isso que Jesus é chamado de Cristo, Messias, ungido. Não é o sobrenome de Jesus, mas é um título que ele recebe. Significa que ele foi ungido como rei, profeta e sacerdote. É isso que significa quando a gente chama ele de Jesus, o Cristo, o ungido. Ele quer ser rei, profeta e sacerdote sobre as nossas vidas. É por isso que ele entra em Jerusalém. É por isso que ele vai morrer na cruz. E é por isso que ele vai ressuscitar, para mostrar que ele de fato é esse ungido do Senhor. Aquele que as profecias, como essa de Zacarias, nos mostram, mas tantas outras profecias que foram profetizadas. Minha pergunta para ti é: quem é Jesus na tua vida? Assim como Jesus entrou em Jerusalém, tu tem permitido que Ele entre na sua vida para transformar a tua vida e ser rei, sacerdote e profeta sobre ti? Esse é o meu convite que eu te faço, isso que eu desejo que Ele possa fazer na sua vida. E por fim, eu gostaria de encerrar fazendo um convite pessoal a você. Nessa semana eu gostaria de lançar um desafio que eu gostaria que você pudesse aceitar. Ao longo dessa semana, eu quero caminhar com você nos passos de Jesus até a cruz,
até a ressurreição. Por isso, a cada dia da semana, eu vou lançar um desafio. O que Jesus fez naquele dia, um texto bíblico para a gente ler, para a gente acompanhar a caminhada de Jesus até a cruz, como rei, como profeta e como sacerdote. Aqueles dias, o mundo virou de ponta cabeça. O nosso mundo virou de ponta cabeça com essa epidemia. Mas o convite, o desafio que eu te faço é que nós possamos caminhar com Jesus para buscar uma intimidade maior com o Senhor. E ao final dessa semana, o meu desejo, o meu objetivo com esse desafio é que nós tenhamos uma intimidade maior com Jesus, com Deus, e entendemos esses 3 ministérios e muito mais de quem Jesus é, do que Jesus fez por ti e por mim. Se você deseja participar desse desafio, se você topa estar comigo nesse desafio, aqui embaixo no vídeo, vai ter a descrição do vídeo, vai ter um link que eu convido que você possa acessar. Você vai ser redirecionado para um grupo no WhatsApp. E ali eu vou passar os desafios, os textos bíblicos e nós vamos caminhar. Nós vamos fazer essa caminhada juntos do Domingo de Ramos até a ressurreição. Eu gostaria muito que você estivesse comigo. Esse é o meu convite nessa Semana Santa que nós chamamos para nós conhecermos mais os últimos passos de Jesus. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Amado Deus, obrigado porque Tu és Rei sobre nós. Obrigado, Senhor, porque Tu governa o mundo todo. Obrigado porque Tu tem autoridade sobre todas as coisas. E embora Tu não seja o autor do mal, nós sabemos que Tu permites que o mal aconteça. E no final nós vamos entender por que tantas coisas aconteceram e agora nós não conseguimos. Obrigado, Jesus, porque Tu é Rei soberano sobre as nossas vidas e que assim seja, que nós possamos viver em obediência a Ti. E quando Tu és profeta sobre as nossas vidas e Tu nos acusa o nosso pecado, Tu mostra a nossa doença, que nós não Te rejeitemos, mas que nós possamos ouvir a Tua palavra que nos diz: arrependam-se, e que nós possamos nos arrepender. Mas acima de tudo, Senhor, obrigado também porque Tu és sacerdote, o sacerdote perfeito, o sacerdote que nos une uma vez por todas novamente com Deus. Que Tu nos permite, através do Teu sacrifício na cruz, que nós pudéssemos e possamos ter acesso a Deus. Talvez algumas pessoas que nos escutam por meio dessa transmissão online ainda não tenham essa certeza. A pergunta da multidão a Jesus, àqueles discípulos, é: quem é Ele? E talvez algumas pessoas não entendam isso ainda. Que elas possam aceitar esse desafio dessa semana de caminhar e Te conhecer mais, mas que elas possam Te reconhecer e entender cada dia mais que Tu é Rei, Tu é sacerdote, Tu é profeta. E por isso nós podemos chamar de Jesus o Cristo, porque Tu foi ungido por Deus para nos trazer salvação. Hosana, salve, bendito o Rei humilde que veio e que possa entrar em nossos corações. Amém. Reinar
Estamos chegando ao final do nosso culto. Mais uma vez eu quero te convidar a participar do nosso desafio. Logo ao final do vídeo também se inscreve, entra no grupo do WhatsApp. E por fim, nós também queremos interceder, nós queremos orar e nós queremos também pedir que Deus, como Rei soberano, possa intervir, possa estar conosco em meio a essa epidemia. Oramos. Senhor Deus, obrigado porque mais um domingo nós podemos estar na Tua presença. Obrigado porque mais um domingo, mesmo que nós não podemos estar juntos fisicamente, Tu nos permite estarmos desta forma diferente, pelo esse canal no YouTube, em nossas casas, com nossas famílias, mas ainda assim sendo alimentados pela Tua Palavra. Senhor Deus, nós te pedimos também, em meio a tudo isso que o mundo está passando, que está de ponta cabeça, que Tu possa novamente colocar ordem nesse mundo. Senhor Deus, nós não sabemos tudo o que ainda vai acontecer, mas nós confiamos que Tu é Rei e Tu governas, Tu diriges, Tu conduz a história do mundo. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos, sabendo que Tu também és sacerdote sobre as nossas vidas e nos cuida, nos aproxima de Deus, nos abençoa. E também como profeta, Senhor, nos ensina como vivermos nesta semana. Senhor Deus, nós te pedimos que Tu possa estar conosco, que Tu possa nos abençoar a cada família, a cada pessoa que nos assistiu ao longo desse dia, e assim que também a Tua graça e o Teu cuidado estejam conosco. Nos protege, nos guarda, se assim for da Tua vontade. E por isso nós oramos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que assim abençoe o teu Deus, que te diz que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos na paz do Senhor e sirvamos a Ele com alegria. Amém.